A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje aqui uma palavra para os irmãos maravilhosa aqui em Atos dos Apóstolos. E Deus vai falar assim muito ao meu coração e ao teu coração. Irmãos, é tremendo, né? Como aqueles que serviram, e também até nos dias de hoje, quem serve ao Senhor muitas vezes é perseguido, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele é todo poderoso e Ele mostra, né, a evidência da salvação. Ele mostra que aquele que tem compromisso verdadeiramente com a sua obra, verdadeiramente com os irmãos, que está em busca daquilo que traz a paz, né, buscando também uma comunhão, né, um com o outro, buscando uma liberdade, de estar em Cristo Jesus, é grandioso demais, irmãos. Então, nosso Deus, Ele vai assim, a cada dia, nos preparando para viver o Evangelho, né, da maneira certa, né, irmãos? Sem ser over, né? Porque tem gente que traz assim o exagero de certas situações. Não, o nosso Senhor Jesus, Ele foi tão manso, Ele foi tão cuidadoso, tão zeloso para com as pessoas, o cuidado, né, o carinho que Ele teve com as pessoas, com o próprio ser humano, né? É, ele era contido, ele não era assim exaltado, não, ele falava somente a verdade, e a verdade libertava as pessoas. Que nós possamos também ter o mesmo Espírito Santo de Deus, né? Que nós possamos ser trabalhados pelo poder e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que as pessoas vejam em nós um comprometimento com a obra dele, e que as pessoas vejam em nós assim uma serenidade, né? Eu sou assim meio austera assim para falar, né? Eu sou meio que radical nas certas coisas, mas eu sei que quem age é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é quem vai convencer as vidas de estarem ou não estarem na presença de Deus, conforme é o mandamento dele, né, irmãos? Então, mas também devemos respeitar ali, como está em Eclesiastes 3, que há um tempo debaixo desse céu para cada coisa, para tudo, né, irmãos? Então, tem um momento certo. Muitas vezes você acha que seria impossível de que alguém se convertesse ao Evangelho, mas só quem pode dizer alguma coisa sobre alguém, se vai ou não acontecer, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, que consegue convencer o homem dos seus malfeitos, né? E fazer com que ele se arrependa a tal ponto de vir até ser um pregadorzinho, pregador, um pastor, N coisas, né, irmãos? Então, estamos aqui para poder apresentar para os irmãos o melhor da palavra, aquilo que Deus vai usar como meio para transformar vidas, né, irmãos? E Deus faz. Então, eu vou contar aqui uma história, eu vou ler, inclusive, em Atos 6, a partir do versículo 8, que fala de Estevão, né? O primeiro Marte. Amém? Então, vou ler aqui. Me perdoe qualquer coisa pela leitura, irmãos, que o tempo está meio fechado aqui, mesmo com a luz, não fica muito bom. Diz assim a palavra do Senhor: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram das sinagogas chamadas dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E então subestimaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E
excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Porque nos ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram no seu rosto como um rosto de um anjo. Olha só, irmãos, o quanto Estevão ele se pronunciava na palavra do Senhor, porque o que percebe-se aqui que já tinha passado algum tempo que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, mas ali ele continuava fazendo a obra, falando do poder de Deus. E ele falava com muita fé e com muito poder, né? E dizia que através dele muitos prodígios, né? Ali aconteciam muitas coisas, né? Eu acredito que muitas pessoas eram libertas, muitas pessoas eram curadas também, né? Porque ele estava ali continuando com o evangelho de Cristo e tudo, né? E muitos sinais o povo via através dele, né? Só que, irmãos, o inimigo ele se levanta, né? Como se levantou de outras seitas se entraram ali, né, querendo disputar com ele, né, de várias regiões aqui, pelo que diz, da parte ali dessa igreja dos libertos, né, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia, da Ásia, né, que disputavam ali com ele. Então, eram muitas denominações que vinham disputar com ele, né? Falando de poder, falando de como melhorar, de como ser diante de Deus, mas eles estavam aqui falando do poder e da graça, mas dos deuses dele, porque na realidade aqui quem fazia a diferença era o Estevão. E Estevão, e era notório que Estevão, ele tinha muita sabedoria e muito conhecimento. Por quê? Porque era pelo Espírito Santo que ele falava. Então trazia muito esclarecimento para as vidas ali, e não só isso, mas também como as curas, né? Como as libertações que era acontecido naquele lugar ali. Então, mas o adversário, irmãos, ele não para de lutar contra. Não só naquela época, mas trazendo para os dias de hoje, muitos que buscam, né, se pronunciar, falar do poder da graça do Senhor, até mesmo na igreja. Há muitos cochichos, há muitos murmúrios, há muitos levantes, né, há muitos apontamentos, né. Então, existem muitas coisas também nos dias de hoje, né, mas foi uma severidade muito grande que fizeram com este homem, que era de Deus mesmo, né, diz aqui a palavra do Senhor, né. Então, ali se juntaram, né, irmãos? Porque assim, o inimigo ele vai se aliançando e vai fazendo com que pessoas ali tenham ali aquele mesmo sentimento, né? Tem aquele mesmo desejo de querer atacar, de querer confundir, de querer atrapalhar. Então, aqui não foi diferente, né? Assim como foi na época de Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Também se levantaram o Cibalate lá, o Gessém e outros que se levantaram para que houvesse um impedimento e os muros não fossem levantados, né, irmãos? Da mesma sorte, aconteceu ali com o rei de Israel. Como é que é o nome dele, meu Deus amado? Gente, eu viajei aqui nesse momento, mas já eu faço o comentário dele, né? Porque, sim, do rei Acabe, que ele se levantou contra Nabote, querendo a vinha dele, e ali Jezabel, ela arma uma situação para que
pessoas testemunham contra Nabote ali, os seus filhos, a sua casa, né, irmãos? E vão ali, destroem tudo, né? E matam eles, né? Inclusive, para poder tomar suas posses e seus bens, né? Que era até herança. Então, irmãos, existem muitas situações relatadas na própria palavra do Senhor, né? Na Bíblia, dos inimigos entrando, fazendo bagunça, né? Querendo tirar, né, uma situação de bênção e transformando nela em maldição. Então, aqui pegaram a Estevão, né? Se juntaram aquelas sinagogas ali, né? Aquele povo, né? Os anciões também se reuniram, né? E levaram até um conselho que ali tinha para julgar as causas, né? E ali eles entraram com uma repúdio contra ali Estevão e difamaram Estevão, dizendo a qual ele estava ali blasfemando a Moisés e a Deus e a lei, entendeu? Então, ali eles ficaram, aqueles anciões ali, eles ficaram confundidos, porque o próprio adversário, muitas vezes que está em oculto, até mesmo manifestado em algumas vidas ali, simplesmente fizeram com que aqueles homens acreditassem que verdadeiramente eles estavam blasfemando e vieram contra eles para um julgamento, entendeu? Só que ele era homem de Deus, verdadeiramente, e ele jamais faria isso, né, irmãos? Então, um conselho se levantou contra ele e decidiram que ele estava ali, seria condenado, né, ao apedrejamento. Irmãos, quão grandioso e sério foi os ataques contra Estevão, né? Então, que os irmãos possam ver que o Senhor, muitas vezes, é permitido até que, pelo amor da sua palavra, pelo amor do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se venha perder alguma coisa, ou que se venha ser atingido, né? Ou que venha muitas pessoas se levantarem contra ao seu ministério, né, irmãos? Ou pode ser pessoas dentro da sua própria casa, dentro da sua igreja, ou onde você trabalha, ou onde você quer que esteja, no meio da sociedade, nós não sabemos, irmãos, mas muitas vezes, por sermos ministros da palavra do Senhor, por proclamar alguma coisa, por sermos adoradores do Senhor, muitas vezes o adversário nos enxerga e tenta vir contra nossas vidas, mas o Senhor é maior. Quero deixar para os irmãos isso bem certo, que o nosso Deus tem cuidado de nós, tem zelado de nós, tem sido por nós, entendeu, irmãos? Então, que nós não venhamos a se fraquejar na fé, mas que nós venhamos ser perseverantes, buscando o Senhor diuturnamente, buscando a sua verdade com gozo, com prazer, né, irmãos, de ler a palavra do Senhor, de verdadeiramente fazer a boa obra do Senhor, ajudar aqueles que precisam ser ajudados, abençoar aqueles que têm que serem abençoados, ser tocados mesmo, deixar ser tocados pelo Espírito Santo da verdade, né, porque o nosso Deus é que nos concede esta paz genuína, né, irmãos? Então, vamos buscar verdadeiramente a face do nosso Senhor e Salvador. Como assim diz a palavra do Senhor que o Estevão ali, no meio daquela confusão que foi armada contra ele ali, naquela decisão de julgamento contra ele, os próprios anciões e aqueles que estavam ali no conselho o viram no seu rosto como de um anjo, entendeu, irmãos? Ele não perdeu a sua fé, não deixou nada abalar a sua fé, ele estava ali confiante naquilo quem ele servia, que era o Senhor Jesus, né, irmãos? Então, blasfemaram até aqui o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque diziam que o Senhor Jesus ia acabar com tudo ali. Mas, irmãos, o Senhor, ele veio mesmo para trazer esse tipo de atrito mesmo, de confusão, mas para aqueles que verdadeiramente
creem no Senhor são libertos e livres de muitas coisas, né? Estevão aqui ficou aqui para mártir, né? Mas essa é a palavra. Gostaria que os irmãos dessem um like, né? Se inscrevessem no meu canal e a paz para todos. Amém?